Ele vai dar o sustento, né? Na nossa palavra. Que nós possamos, como filhos amados de Deus, erguer nossas mãos sob direção ao Jair. Pede para que o Espírito Santo de Deus venha sobre a vida dele, revestindo de toda a graça. Vem, Espírito Santo de Deus, habitar sobre agora, sobre o Jair. Para que toda palavra, Espírito Santo de Deus, seja de tua vontade. E que Nossa Senhora agora revista ele de toda a graça, coroe com tua mão sagrada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. Irmãos, graça e paz. Quem trouxe a palavra, pega comigo o Evangelho segundo São João, capítulo 21, no versículo 15 e 17. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 15 e 17. Amém? O Evangelho nos diz assim, versículo 15: E tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Essa é para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, beijinho a palavra. Isso, essa palavra para não. Pode se sentar, minha gente. Como é que vocês passaram da semana passada até aqui? Bem, graças a Deus. Na semana passada nós partilhávamos aqui um pouco sobre o discipulado de Jesus, por isso, sobretudo o como nos tornarmos discípulos. E hoje, até dando continuidade na pregação da semana passada, o Senhor vem nos dizer: apacenta as minhas ovelhas. Então eu já quero deixar claro para você que essa pregação não é sobre Pedro. Olha aí, irmão, não é sobre Pedro essa pregação. Essa pregação é sobre nós, amém? Tudo que eu disser aqui, estarei falando de mim e de você. Então, fique atento, não cochile. Amém? Amém? Mas antes da gente chegar nesse trecho do Evangelho aqui, eu quero fazer uma retrospectiva, olhar um pouco o passado da vida de São Pedro.
Mas assim, eu não vou muito longe não, porque se a gente fosse refletir sobre a vida de Pedro aqui, nós ia ter que ficar vários dias, porque é riquíssimo tudo que aconteceu na vida, na história de São Pedro. Eu vou começar a partir do momento em que o Senhor Jesus chama Pedro a ser o primeiro Papa. Mateus 16, versículo 18. Se eu pegar, não vou pegar aqui para você. Mateus 16, versículo 18, está escrito assim. Eu separei certo? Vamos para o outro. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo isso para São Pedro antes desse ocorrido aqui. E é interessante se a gente for ver a vida de São Pedro nesse momento, onde Jesus declara como o primeiro Papa, onde Jesus está dizendo que estabeleceria sua igreja sobre ele. São Pedro era um dos mais animados dos apóstolos. Dá para perceber que o coração de São Pedro tinha uma luz, tinha uma energia que, a ponto que, quando eu vou meditar, olhar para a vida de São Pedro, a impressão que me passa que nada deteria São Pedro. Ele era um super-homem para a sua época. São Pedro era daqueles que, e eu meditando sobre hoje, me veio à cabeça, né? Sempre quando tinha uma questão difícil, era São Pedro que respondia. São Pedro tomava a frente de todo mundo e respondia. E tomava 10 de Deus, né? Jesus sempre dava 10 para ele, sempre dava mais tempo. Assertivamente, sempre quando surgiam aquelas questões mais difíceis, era São Pedro que se levantava, tomava a frente e respondia as questões acertadamente. Então, meu irmão e irmã, fica nítido que quando Jesus fala que vai estabelecer a sua igreja sobre Pedro, ele tinha ali uma energia, uma vontade, uma gana. E eu tenho a nítida impressão que nada nem ninguém poderia deter Pedro naquele mundo, porque ele tinha essa energia. Eu não sei você. Você se lembra do dia em que você teve o seu encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você lembra? Quem mais lembra? Lembra aí? Lembra? Lembra, né? Você não lembra, mas tanto tempo. Mas cada Santa Ceia. Mas era uma energia, eu me lembro lá nos anos 2000, meados dos anos 2000, quando eu tive um encontro pessoal com o Senhor. E era uma energia que tinha no meu peito, e você vai se lembrar também, uma sede, um negócio, e eu tinha a nítida impressão, a nítida certeza de que nada nem ninguém poderia deter. Não era assim? Era um super-homem, super-mulher, de verdade não. A gente era igual, a gente nos comportava nessa época, igual aquela. Vocês não lembraram da Nazaré da novela, lembra? Olhava no espelho, tanta graça que tinha dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. Nós tínhamos, nessa etapa da nossa vida, a nítida certeza que nós iríamos transformar o mundo, verdade, não é? Sim ou não? Mas aí, passou o tempo, parece que as coisas mudaram, né, gente? Foi só lá em casa ou na sua casa também? A gente tem a nítida certeza de que as coisas mudaram. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22, versículo 61. Precisa pegar. Sumiu aqui também. Eu separei. Versículo 61. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes.
E é interessante, né, gente? Veja, que aquele homem entusiasmado com aquela energia, aquele homem na qual a gente olhava e nos dava a nítida certeza de que nada impediria de seguir a Jesus, agora ele está prestes a negar o nosso Senhor Jesus Cristo. Parece que algo mudou, verdade, não é? E veja, minha gente, parece que aquela beleza, aquela luz que irradiava de São Pedro estava indo água abaixo, parece que estava se perdendo. São Pedro, quando se levantou o grande inimigo, quando o seu mestre morreu, São Pedro já não tinha mais aquela luz que ardia, que irradiava do seu coração. A ponto de, quando ele for interrogado, estava lá na fogueira, e alguém chegou perto dele e falou: não é você que estava com o seu mestre? O que ele falou? Eu nem o conheci. Veja, aquele que irradiava aquela grana, aquela luz, né? Assim como eu lá nos meados dos anos 2000, aquele que irradiava aquele entusiasmo, capaz de, aquela certeza de que mudaria o mundo, o poder da pessoa de Jesus. Agora, quando o grande inimigo se levantava, ele estava ali negando ao Senhor. Não só negando, estava afirmando que nem o conhecia. Fala aí. Fala aí. Danadinho. Mas não você que estava com Jesus, agora está negando. Como você se chama? Vou fazer uma experiência com vocês todos agora. Agora a gente vai trocar esse nome, né? Nós dissemos aqui, Pedro, aí eu vou contar até 3 e eu vou dizer, Jair. Aí você fala assim, não, tá? 1, 2, 3. Só não falou isso, aleluia. Foi de hoje. Sabe por que, meu irmão, minha irmã, eu te convidei a fazer essa pequena dinâmica? Porque nós aqui, infelizmente, por várias vezes, nós negamos ao Senhor, seja pensamentos, seja nas ações, até nas omissões, por várias vezes ao longo da nossa vida, da nossa história, nós dizemos: Senhor, eu não te conheço. E é triste isso, verdade não é? Hoje, quando eu rezava à tarde, eu comecei a pedir misericórdia e perdão a Deus por todos esses momentos em que um dia eu Jair, que experimentar a luz, o dínamo do Senhor, onde eu Jair, lá nos anos 2000, quando senti pela primeira vez a presença do Espírito Santo, e saí daquele retiro com vontade de transformar o mundo, ao menos o mundo da minha volta, onde eu já naquele dia tinha certeza de que nada nem ninguém poderia me deter, nada nem ninguém poderia fazer com que eu perdesse a presença do Senhor. Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, ao longo dessa história, ao longo desse tempo, eu, em pensamentos, em atos, em emoções, quando me perguntaram: Jair, não é você que andava com Jesus? Eu falo do meu jeito de ser. Não disse nas palavras como disse São Pedro, mas cheguei a dizer: eu nem o conheço. Irmãos, quantas vezes veio as ondas, levantaram
os seus inimigos e eu me permiti me afastar da presença. Esse Deus que é presença, esse Deus que age na minha vida e age na vida de cada um de nós. Infelizmente, isso é muito comum no nosso meio. A gente vê as pessoas tendo encontro pessoal com o Senhor, a gente vê as pessoas começando a irradiar essa luz, a irradiar essa gana de mudar o mundo. A gente vê nas pessoas, temos na pessoa a nítida certeza de que nada nem ninguém vai destruir, nada nem ninguém vai tirar esse Jesus dela, mas aí de repente, não mais de repente, as pessoas começam a dar exemplo de que não conheceram a Jesus, verdade? Fala aí, seu Tom. Fala, gente. Vem não. Parecendo que é só eu. Quando Jesus está aqui pedindo para Pedro apacentar as suas ovelhas, veja o ambiente que Jesus aparece para ele. Pedro estava já desanimado. Seu mestre havia morrido. Ele havia negado a Jesus, tinha se confirmado. Então Pedro estava nitidamente desanimado. E sabe o que Pedro estava fazendo aqui, meu irmão, minha irmã? Ele estava voltando para a vida velha. Veja, Jesus o havia constituído como pescador de homens. Você não vai ser mais pescador de peixe. Você, a partir de agora, vai ser pescador de homens. Aí, de repente, acontecem as tribulações. E a primeira atitude de São Pedro é voltar a ser pescador. Sim, pescador. Mas veja, minha gente, existia um chamado sobre a vida de Pedro, um chamado que Deus colocara sobre a sua vida para que ele conduzisse o seu rebanho, para que ele liderasse o rebanho de Deus. Esse chamado estava sobre São Pedro. Mas diante dessa atitude de São Pedro de voltar à vida velha, ele estava nitidamente renegando a esse chamado, meio que deixando de lado. Como muitas vezes a gente fazemos, verdade? Existe um chamado sobre mim e sobre você. Existe um chamado na nossa vida, minha gente. E nós muitas vezes, ao invés de irmos para frente, nós voltamos para trás. Voltamos a ser aquele urso velho, aquele gaião velho, rancoroso, como eu disse semana passada, a gente pode ser aquele cavalo. E ao invés de darmos testemunho de Deus, a gente dá, ao invés de aproximarmos as pessoas da igreja, né? Às vezes nós afastamos as pessoas da igreja, como aquela história que eu contei semana passada, daquela senhora que era coordenadora diocesana, mas não conseguia levar sua família para a igreja. E ela não conseguia levar sua família para a igreja porque ela não havia se convertido. Então, irmãos, existe um chamado sobre mim, sobre você. E para que esse chamado que Deus colocou em cada um de nós, vamos dizer assim, dele certo, nós precisamos ir para frente. Amém? Fala aí para o seu irmão, sua irmã, você precisa ir para frente. E como a Marcela me ensinou aqui uma vez, eu lembro que ela estava sentada aqui, para trás nem para pegar impulso. Fala aí para o seu irmão, sua irmã. Mas veja, nessa aparição de Jesus, onde Jesus vai dizer para Pedro: apacenta minhas ovelhas, apesar de tudo que Pedro fez, existe algo fantástico aqui que você precisa selar no seu coração. Porque até agora você está triste, ou não? Essa é uma pregação do povo, fica assim, cabeça baixa. Existe algo fantástico que você precisa trazer para a sua vida, eu preciso trazer para a minha vida também. Sabe por que Jesus apareceu para São Pedro?
depois de ter feito tudo isso, de ter negado Jesus, de certa maneira, de ter abrido mão do seu ministério. Sabe o que Jesus apareceu para ele de novo, Cristina? Agora ressuscitado, dizendo, perguntando, Pedro, sabe por quê? Jesus não desistiu de mim. Da mesma forma, Jesus não desiste de mim, não desiste de você. Assim, do jeito que você é, desse jeito todo que o Jairo é, Jesus não desiste de mim. Amém? Agora pode sorrir, né? Agora, tira atenção. Jesus não desiste de nós. Então, como eu disse, quando Pedro disse que iria pescar, nitidamente ele estava abrindo mão do seu ministério. Nitidamente ele estava não querendo mais pastorear a igreja, pastorear as ovelhas do Senhor. Ele estava voltando para a vida antiga. E é nesse momento que o Senhor lhe aparece ressuscitado, perguntando: Pedro, tu me amas? Me ama mais do que estes? Eu te pergunto, irmãos, que estes são esses que o Senhor está perguntando? Eu vou pensar. Tu me amas mais do que estes? Que estes são esses? O Senhor nitidamente estava perguntando para São Pedro: tu me amas mais que os tesouros desse mundo, mais do que esses? E é verdade, né? Ao longo da nossa vida, quantos tesouros a gente guardou para nós, é verdade, como prioridade nossa, sim ou não? Quantos tesouros, quantas coisas a gente tem, mais uma vez eu digo, quantas coisas a gente tem colocado no lugar de nosso Senhor Jesus Cristo, sim ou não? Aí vem Jesus hoje, meu irmão, minha irmã, e está me perguntando, está perguntando para você: tu me ama mais do que estes? É interessante que Jesus pergunta uma vez, né? Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pergunta uma segunda vez: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor insiste: tu me amas? Aí Pedro se entristece com ele. Na verdade, Deus está aqui mostrando, né? Ele vai dizer, e Pedro se entristece porque ele lembra das 3 vezes que ele negou ao Senhor. E o Senhor está aqui perguntando essas 3 vezes, meu irmão, no sentido de purificação. O Senhor aparece para São Pedro depois que ele fez tudo isso e faz essa indagação a ele. E aqui ele está dando nítidas mostras que o Senhor quer transformar o coração de Pedro, renovar esse coração mais uma vez. E o Senhor quer fazer o mesmo comigo e com você, amém? Renovar esse meu coração, renovar esse seu coração, que por muitas vezes renegou a Deus, renegou o Senhor, renegou a sua fé, compromisso por atos, por pensamentos, e muitas vezes por omissões. O Senhor me colocava muito forte durante a tarde a palavra omissão. Nós, enquanto cristãos, estamos sendo omissos. Irmãos e irmãs, ao meu lado, ao seu lado, quantas pessoas tem que a gente percebe que estão precisando de Jesus? Sim ou não? Estão precisando de uma palavra de conforto. Muitos, né? E às vezes a gente, por omissão, não vai lá e não evangeliza. Às vezes por receio, às vezes a gente tem medo de perder o nosso prestígio, né? Mas gente, falar de Deus aqui na minha empresa, o que vão pensar de mim? E o Senhor hoje está perguntando para mim e para você: ama-me mais do que isso? Ama-me mais do que estes? Ama-me mais do que a sua estima? Ama-me mais do que o seu prestígio? Vamos pegar aqui os adolescentes, né? Imagina um adolescente evangelizar na sua escola. O Senhor está perguntando para os adolescentes também: ama-me mais do que isso? Imagina você lá na academia, né? Academia é lugar de evangelizar, irmãos. Se o cristão estiver lá, seu serviço é lugar de evangelizar, de falar de Deus. Se você, enquanto cristão, estiver lá,
então precisa romper com todos esses paradigmas, sabe? Essas vamos dizer prestígio, né? Às vezes a gente levantou o nosso trabalho, vamos dizer assim, um prestígio, uma situação em que, quando você for falar de Deus, tudo isso vai por terra. Aquele olhar de admiração, né? E o Senhor vai te perguntar: não, mas mais do que essa admiração que o povo tem por você. E se você responder sim, o Senhor vai dizer para você: então, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, minha irmã, como eu disse, essa pregação não é sobre Pedro, é sobre mim e sobre você. E o Senhor está nos chamando a evangelizar, a trazer esse povo que está longe de Deus para perto dele. Amém? Nós costumamos dizer que nós somos cristãos. Cristãos são aqueles que agem como Cristo. Então, Cristo nessa terra, o que ele fez? Ele evangelizou o Senhor. O que Cristo mais dizia sair da sua boca é: eis o tempo, está chegando o tempo onde o reino de Deus está chegando. Então, converta-se. Nós agora, meu irmão, minha irmã, temos que ser a voz de nosso Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Nós temos que ser. Esse é o convite do Senhor para mim e para você. É claro que aquilo não acontece mais lá no meu pai. Mas eu vejo as pessoas vindo num grupo de oração, aí a pessoa vem e recebe a graça, né? Fica aqui, né? Recebe a luz, recebe a graça, e ela acha que é só isso, vai para casa e pronto. Meu irmão, minha irmã, não é só isso, é parte. Você vem no grupo de oração, você vai receber a graça, amém? E quantas graças a gente já viu aqui os irmãos recebendo? Eu já recebi quantas graças. Mas não se limita a ser só isso, você tem um chamado. Evangelho segundo São Mateus, versículo 28. Eu gostaria que você abrisse, porque se estou a lição de casa, você vai rezar a semana inteira com esse versículo. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Vai dizer assim: e depois ensinai a todas as nações, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até o fim do mundo. Então, irmãos, existe um chamado sobre mim e sobre você. Existe um chamado para mim e para você, que já nos encontramos com o Senhor, amém? Então, como eu disse, faz parte você vir em grupo de oração, receber as bênçãos, receber a graça, mas não só se limita a isso. Você tem um chamado sobre você, que é de ir pelo mundo evangelizar. Tem aquele padre famoso que diz, né? Evangelizar é preciso, né? Aí você acha que veio dele isso. É bíblico. Evangelizar é preciso. Beatriz, existe um chamado sobre você. Você precisa evangelizar. Fala aí, você precisa. Aí não vem falar, não. Aí eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eis que virá sobre você o Espírito Santo, que lhe dará palavras assentadas. Amém? Você crê nisso, irmão? É o próprio Jesus que está dizendo: eis que estarei com você até o fim dos tempos. Dia desses, eu canto um santo, mas eu conto milagre, não conto santo. Eu contaria um local. Esses dias eu encontrei uma moça que ela ficou grávida, ela está grávida. E ela me disse no início da conversa que queria abortar a criança. Aí na hora eu pensei que até arrepio, e agora que eu vou falar? Meu Deus. Ela foi lá enumerando as dificuldades que ela ia ter, né? Começar pela idade, as dificuldades que ela ia ter em criar a criança. Eu falei:
disse para ela, eu vou rezar por você, vou na missa por você. Fui na missa, tirei foto do padre, mandei para ela. Você imagina, minha gente, se meu chamado é evangelizar, sim ou não, se nessa hora eu tivesse me acovardado. E quantas vezes nós temos nos acovardado, verdade não é? Nós temos a oportunidade de mudar a vida de alguém. Nos esquecemos que o Espírito Santo está em nós, que Ele nos dá palavras assertivas. A gente se omite e não mudamos a vida da pessoa. É claro que aqui não acontece, mas de vez em quando a gente vê isso por aí, verdade ou não é? Eu não sei vocês, mas já vou encerrando. Eu sou fruto de uma evangelização. Eu me recordo que há 26 anos atrás eu já participava de grupo de jovens, mas eu confesso para vocês que eu estava com o pé no outro e o pé na igreja. Eu ia mais no grupo de jovens para ver as meninas. É claro que eu fui evangelizado lá, mas eu estava meio assim, sabe? Mas eu me recordo hoje é meu padrinho de casamento, um grande amigo meu, ele participa da Santa Marta. Ele já participava do grupo da Santa Marta lá, do Edinho, do Edson. E ele começou a insistir para que eu fosse para o grupo de oração. Eu me recordo que toda terça-feira que ele ia lá, ele inventava uma desculpa. Ora eu não estava lá, mandava minhas irmãs dizer que eu não estava lá. Ora, naquela época não tinha celular, essas coisas de WhatsApp, né? Aí, na outra terça, ele me chamou, eu estava com dor de cabeça. Outro estava fazendo serão na fábrica. E assim, e aí inventando desculpas. Até que um dia eu cedi, né? Eu vou lá, já tenho desculpa, mas eu fui, irmãos. E minha vida foi tremendamente impactada. Não lembro quem pregou, não lembro de música, não lembro de nada. Mas eu lembro que a partir dali, 26 anos depois, eu estou aqui. E hoje à tarde eu fiquei pensando, se não fosse a insistência desse meu irmão, onde eu estaria hoje? Eu vou dizer para você, pela vida que eu levava, possivelmente eu poderia estar até morto. Veja, pela insistência da evangelização desse irmão, ele conseguiu transformar a minha vida. Amém? Hoje eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos. E esses dias eu fico olhando o sonho dos meus filhos, um quer ser catequista, o outro, esses dias eu fiquei espionando o que meu filho estava vendo tanto no Facebook, no YouTube, os vídeos dele, sabe? E eu fiquei tão feliz. Né? Mas imagina se não fosse a insistência da evangelização do Edson. Né? Então, meu irmão, minha irmã, é o que o Senhor está dizendo. Hoje tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Nesse evangelizado, a pessoa vai precisando ser insistente. Viu? Às vezes a gente vai, chama o irmão para vir no grupo de oração, e a gente fala uma vez só, né, Paulo? Vamos para o grupo? O irmão fala, não. Aí você vai dizer, vai insistindo, insiste. E tem aquele ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto barco até que dura. Eu e o Lúcio Cristina estavam conversando aqui antes de começarmos o grupo de oração e a gente estava falando disso. É tanta graça que a gente tem na igreja. É difícil caminhar, sim ou não? Às vezes dá vontade de sair, sim ou não? Porque não é fácil. Mas pior vai ser se a gente ficar por aí, caminhando. Então vale a pena ser de Deus, verdade não é? Vale a pena a gente enfrentar todas as situações. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, a gente abrir mão de todos os nossos tesouros do mundo e ficar com o Senhor. Mas é egoísta de nossa parte a gente experimentar todas essas graças e não evangelizar, não trazer aquele e aquela que está longe de Deus para a próxima vida. Amém? Ama-me. Apacenta minhas ovelhas. Coloca a mão no seu coração, vamos rezar. Diante desse chamado que o Senhor Deus está nos fazendo,
telefone pessoal para o Senhor. Já estava sobre você. O Senhor que agora não sei se é essa palavra, mas vou dizer assim, é reativar isso em você. Reativar. O Senhor não desiste de nós. É por isso que o Senhor mais uma vez vem ao nosso encontro. O Senhor não desiste de nós. E veja, depois de São Pedro ter esse reencontro com o Senhor, veja o que aconteceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte disse: Homem da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Atos 3, versículo 6. Pedro, porém, disse: Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Veja que Pedro reassume a sua posição. Pedro reassume o seu chamado, o chamado de ser o primeiro Papa, o chamado de ser esse que conduzisse a ovelha do Senhor, o chamado de ser esse que trouxesse aquele que estivesse em longe para perto de Deus. Veja, Pedro reassume essa posição. No capítulo 2, a gente vai ver, Pedro se coloca de pé mais uma vez, aquele que toma a iniciativa e faz um discurso. Veja, meu irmão, minha irmã, aquele que estava entristecido ali, aquele que queria voltar para a sua vida velha. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, agora estava curando em nome do Senhor. Quando o mendigo lhe pediu uma esmola, Pedro disse: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Veja o que Jesus está querendo fazer conosco hoje, minha gente. Sabe aquela luz lá do início? Aquele dínamo que te movia? Sabe aquela energia, vamos dizer assim, aquela força que lhe fazia me sentir como um super-homem, uma super-mulher? Onde você tinha a nítida sensação, a nítida certeza de que nada lhe destruía, nada poderia contra você, que você estava debaixo do poder de Jesus. Veja, o Senhor quer reativar esse nós. O Senhor quer reativar esse nós hoje. Vai dizendo para o Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui. Começa assim, pedindo perdão e misericórdia de Deus por todas as vezes que você renegou ao Senhor. Você de alguma forma disse não a esse chamado, abriu mão desse chamado, quis voltar para a vida velha, quis voltar para os seus tesouros, os tesouros que você juntou aqui na terra. Perdão e misericórdia, Senhor. E agora nós que estamos diante do Senhor, Ele que reaparece mais uma vez em nós, está nos perguntando: Tu me amas? Está dizendo: Senhor, eu sei que tu sabes que eu te amo, tu conheces meu coração. E vai permitindo, meu irmão, minha irmã, que essa ação de Deus, que essa ação de Jesus na sua vida agora reative em vós. Reative em vós toda a energia, todo o poder, toda a força que se perdeu ao longo desse tempo, ao longo desses anos. E como uma flor fizeram vocês um chá. Está permitindo que o Senhor te reative agora. Para que você, meu irmão, irmã, como São Pedro, reassuma o seu chamado, reassuma o lugar a qual o Senhor te convidou, lá quando você se encontrou comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Pai amado.
preciso mais de Ti, para que eu possa levar essa boa nova, para que eu possa ser essa luz na vida daqueles que precisam de nós. Nós fomos escolhidos, fala, eu, Senhor, eu fui escolhida, você, cada um de nós que estamos aqui, nós fomos escolhidos. E neste momento vai pedindo para o Senhor me reveste, porque eu preciso de Ti, Senhor, para que eu possa levar essa boa nova, para que eu possa ser essa luz, para que eu não consigo, Fala, eu não consigo mudar o mundo, mas eu quero conseguir mudar os meus, que eles possam olhar em mim e ver a Tua luz em mim. Vai tomando conta agora,
do Senhor na vida daqueles que nós deixamos lá fora,
vida daqueles que nós passamos muito tempo juntos. Muitas das vezes foi igual o Senhor foi colocando no meu coração. Muitas das vezes tem gente do nosso lado que precisa de uma palavra amiga e muitas vezes a gente faz vista grossa. Então, que nós possamos louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele preparou, por nós estarmos aqui nesta noite, por tudo aquilo que Ele preparou, todos os feitos dele, que Ele nos proporcionou nesta noite. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, te agradeço, te bendigo, Pai, pela tua presença santa, pela intercessão de Nossa Senhora, pelo sim do Paulo, a música, o Jairo, a pregação, neste momento de oração, pelo nosso sim, o sim de cada um de nós que estamos aqui. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Pai. Louvado e exaltado seja teu santo nome, por essa palavra maravilhosa, por esse despertar em nós. Muito obrigada, Jesus. Eu te louvo, te agradeço, te bendigo. Muito obrigada. Misericórdia